vai à capital federal, porque por lá os repórteres também trabalhando muito, não é? A Karine Nogueira, é isso, Gustavo? Karine Nogueira, né? Karine Nogueira conosco lá em Brasília, porque o presidente Lula se reúne com ministros num clima aí de despedida de fim de ano. Tem também, não é, Zaidan, a intenção, a expectativa aí de uma reforma ministerial, novos nomes sendo especulados, não é? Já tudo de olho em 2025. O presidente Lula, que como a gente já informou aqui, saiu de São Paulo depois, né, daquela intervenção, precisou ficar hospitalizado, depois alguns dias ali na casa que ele mantém aqui em São Paulo, recebendo os ministros, recebendo ali a comitiva, não é? Até personalidades, artistas como o Chico Buarque foi visitá-lo, e agora já de volta a Brasília, as negociações, as reuniões, as conversas continuam por lá, e é para lá que a gente vai com a Karine Nogueira. Diga lá, Karine. Boa tarde, Danilo. Boa tarde, Zaidan, e a todos que nos acompanham. Depois de passar Olá. por uma cirurgia na cabeça, o presidente Lula fez uma espécie de reunião ministerial nesta sexta-feira. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e contou com a presença dos chefes de todas as pastas da esplanada. A reunião não estava agendada, na agenda do presidente, e não é tratada como algo oficial, Não foi tratado como algo oficial, na verdade serve mais para que o presidente possa agradecer os ministros pelo trabalho em 2024 e para fazer uma espécie de confraternização de fim de ano. O secretário de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente pediu dados aos ministérios e deve comemorar os bons resultados alcançados. Padilha citou itens como a aprovação do pacote de corte de gastos, o crescimento econômico e o cumprimento de todas as metas estabelecidas. No entanto, ainda não há previsão de algum pronunciamento do presidente ou de algum posicionamento oficial do governo em relação ao evento. Lula não tem previsão de viajar de férias nas festas de fim de ano e, por recomendações médicas, ainda não pode se ausentar do país. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, Karine Nogueira, direto de Brasília, e muitos nomes, muitas mudanças, ali algumas peças, não é, Zaidan, que talvez sejam substituídas mesmo, né? Queria conversar aqui com você sobre o ministro da Defesa, né? O José Múcio, que quando o presidente Lula recebeu aqui em São Paulo, onde ele ainda se recuperava desse procedimento cirúrgico, né? Tiveram um encontro aí de aproximadamente 2 horas, uma conversa só entre os dois, mas o que disseram aí fontes próximas ao presidente e do ministro também, José Múcio, é que falaram sobre o futuro, não é, Zaidan? Que o ministro aceitou esse cargo depois de apelos feitos pelo próprio presidente, não é, pedindo que ele o ajudasse a fazer essas pontes, a refazer essas pontes com as Forças Armadas, não era é uma figura de confiança do presidente Lula, mas o José Múcio está aí com 76 anos, disse que, enfim, já cumpriu a sua missão, não é? E que parece que essa é uma primeira peça aí também que já estará fora nessa possível reforma ministerial, não é, Zaidan? O Danilo, o Múcio, ele deveria ter saído depois daquela sequência de declarações infelizes. E é claro que a idade dele torna mais difícil aguentar essa pressão tremenda que há hoje, ainda mais com tudo o que aconteceu, a prisão de Braga Neto, uma certa preocupação no comando das 3 forças com relação às mudanças na previdência dos militares. Houve uma série de consultas, aliás, houve uma deferência aos militares. Foram consultados, conversaram, etc. Mas ninguém foi conversar com os trabalhadores nas fábricas, com os trabalhadores no comércio, na agricultura. E, de toda maneira, quando deveria ter saído o Múcio? Quando ele criticou a posição do Itamaraty, mas na verdade ele estava criticando o próprio governo, porque a posição do Itamaraty, ela expressava a posição do governo. O Brasil corretamente não aceitou aquela oferta da Alemanha para que o Brasil fornecesse munição que seria utilizada na Ucrânia. A Alemanha
não precisava dessa munição brasileira. A ideia era envolver politicamente o Brasil. Era dar a entender que, ao fornecer munição, sabendo que aquela munição iria para a Ucrânia, o Brasil estava apoiando a política dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia. E o Brasil corretamente disse não. E depois, tempos depois, o Múcio reclama publicamente, dizendo que é caro manter essa munição armazenada. Ora, como se o parâmetro para o país fosse o custo de não vender a munição. O Brasil corretamente disse não à proposta alemã. E também o Múcio criticou a suspensão de alguns negócios com Israel, não entendendo que isso também fazia parte da posição política brasileira em relação às ações de Israel, principalmente na faixa de Gaza. Não só em Gaza, mas principalmente na faixa de Gaza. Ele não tinha nada de criticar isso. E, claro, ao fazê-lo, ele já deveria ter saído. Mas o Lula gosta muito dele, é amigo dele, desde os 2 primeiros mandatos, principalmente o segundo mandato, os dois são muito próximos, está tudo muito bem. E agora ele demonstra cansaço. Talvez o Lula consiga demovê-lo da ideia, fazer com que ele permaneça. Caso contrário, o Múcio sai. Mas ele deveria ter saído quando deu aquelas declarações completamente erradas, equivocadas, infelizes a respeito de posições do Itamaraty, que na verdade eram posições do governo brasileiro. A gente não tem bola de cristal aqui, né, Zaidan? Mas que parece, né, o que corre aí nos bastidores da política é o nome do Geraldo Alckmin, né, que já acumula, né, a pasta da Indústria e Comércio, né, o ministério, é o vice-presidente, mas que pode agradar também no lugar do Múcio, não é? Agora a reforma ministerial com toda certeza vai ficar para 2025, mas são muitos nomes aí sendo ventilados e um deles é o do Geraldo Alckmin, não, Zaidan? Pois é, Danilo, o Alckmin é aquele cara das acomodações, né? Dificilmente ele provoca uma crise, é alguém que é cordata, e além de ser um sujeito cordato, ele provavelmente, ao ser movimentado para o Ministério da Defesa, abriria a vaga que o Lula quer para o Rodrigo Pacheco no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É uma possibilidade, né? Claro que isso não tem nada a ver com o Alckmin vice-presidente. Ele foi eleito, é intocável, não há discussão, mas como ministro ele pode ser remanejado. E na defesa, eu acho que se realmente sair o Múcio, se realmente o escolhido for o Alckmin, a ideia será ter um cara com essas características, né? Sujeito cordato, que vai tentar aplacar as crises com muita conversa, não vai gerar crises, né? Não vai dar declarações bombásticas que possam produzir algum atrito entre o Palácio do Planalto e as Forças Armadas. Então, e é experiente. Esse é um ministério que exige experiência. Então, se o Múcio sair, eu acho que o Alckmin é um nome indicado para isso. E, ao mesmo tempo, o governo poderia fazer o convite que quer fazer para o Pacheco. Não sei se o Pacheco vai aceitar, mas o Pacheco deixará a presidência do Senado em fevereiro. Ele continua senador, mas sem a mesma visibilidade que tem hoje. E ele quer ser governador de Minas Gerais. Ele quer concorrer em 2026 e quer ser o governador a partir de 27. Ele quer visibilidade. E ministério dá mais visibilidade do que ser um senador a mais, ainda mais com aquele perfil bem sossegado do Pacheco, né? Fora da presidência do Senado, ele não vai chamar tanto a atenção. E político precisa chamar a atenção porque precisa de votos, né, Danilo?